nossos amigos que nos acompanham pela TV Rica. É sempre um privilégio poder contar com a presença de vocês, de lugares tão distantes. Quero mandar um beijo para o meu neto, para a minha filha, meu filho, que se encontram em Houston, para aqueles que estavam em casa curtindo o jogo e não se animaram a vir para a igreja, outros que não têm oportunidade de vir, e que tudo aquilo que for alcançado aqui possa alcançar você na sua casa. Que a mão poderosa do Senhor possa vir sobre vocês nessa noite e produzir o resultado para o qual esta palavra está sendo liberada. Em nome de Jesus. Amém? O nosso culto de ceia é sempre um culto especial. Às vezes até nós nem transmitimos, porque nós queremos falar com a igreja, queremos puxar um pouco a orelha, queremos apertar, ajustar uns pontos. Outros são cultos alegres, festivos. E é sempre especial. Porque nós vivemos de uma forma especial. Nós transformamos a fé na nossa vida em algo especial. É tão gostoso, é tão tremendo vivermos na presença do Senhor. Eu posso dizer que eu passo horas, às vezes, na presença do Senhor, conversando com o Espírito Santo, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua revelação, ouvindo aquilo que Ele tem para os dias de hoje, ouvindo o que Ele tem para o amanhã, para a próxima geração. Então, sempre que nós nos reunimos, nós nos encontramos, é sempre algo especial. Na ceia passada, retrasada, eu falei de Jesus com os 12 apóstolos como se fosse uma formatura, concluindo um processo e falando para os 12, até aqui vocês vieram comigo. Daqui por diante a situação é minha, eu tenho que ir, eu tenho que passar por aquilo que eu tenho que passar. E vocês vão dar prosseguimento a tudo isto. E a partir daquele tempo, já daquela data, daquela situação, eles estão comissionados para produzir algo novo, para produzir algo maior do que Jesus havia feito, porque Ele diz, vocês farão obras maiores que eu fiz. Só quero dar um parênteses e cumprimentar o pastor Popov. É Popov, né? Está nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero honrar a sua presença. Amém? Se quiser ficar em pé para a igreja te dar uma salva de palmadas, não de palmas. E no domingo passado, eu falei sobre os novos caminhos de riqueza. E um dos itens que eu falei dos novos caminhos de riqueza, eu falei de família. A importância da família. E falei que a igreja, como família, e nós somos uma família. Nós não somos uma família almática. Nós não somos uma família que depende de comer junto todos os dias. Nós não somos uma família que fica indo um na casa do outro. Não, o sentido de família é muito mais amplo do que a convivência. A igreja, eu falei que a família espiritual, que é a igreja, nos dá a possibilidade de restaurar. A possibilidade de restaurar o que a família natural nos roubou. Apóstolo, é sério que o senhor está falando isso? É sério. Muitas vezes a nossa família natural nos rouba. Muitas vezes a nossa família natural nos tira, nos rouba o nosso potencial. Muitas vezes a nossa família natural gera em nós um sentimento de rejeição que nós passamos a vida inteira lutando com ele. Muitas vezes nós passamos na família natural a questão de gosta mais de um, gosta mais de outro, favorece mais um, favorece mais outro.
E a família espiritual, a igreja, é o lugar onde nós temos a possibilidade de vivermos em família e sermos restaurados e caminharmos em plenitude. Porque você aprende a importância do Pai natural, você aprende a importância do Pai sobrenatural do nosso Senhor, do quanto Ele nos acolhe, o que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes nós passamos a vida inteira sem saber qual é o nosso propósito. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira em busca de uma promessa que a gente não vê acontecendo. E a igreja, quando entende isso, ela produz isso na sua vida. E é muito legal quando você deixa o Espírito Santo trazer a cada um de nós a revelação da paternidade. Diga comigo, paternidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você conhece de paternidade? O que você conhece? Como você vê um pai? Qual é a sua história? Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, que tem por objetivo formar varões à estatura de Cristo. Diga para mim, que tremendo. Eu nasci para ter a estatura do varão perfeito. Você pode repetir comigo isso? Eu nasci para ter a estatura do varão perfeito. E Cristo, o varão perfeito, Ele é Rei de Reis. E se eu sou chamado e sou para ser formado como Ele, para ter a estatura dEle, eu sou chamado para ser um rei. Quando nós falamos varão perfeito, nós poderíamos dizer, você é chamado para ser um rei. Em última análise, os 5 ministérios formam reis. Eu vou repetir, vocês não entenderam. Os 5 ministérios formam reis. Porque Cristo é rei. E se nós formamos varões à estatura de Cristo, nós formamos reis. A minha função nesse lugar, com todo o ministério, é formar reis. E quando você fala rei, você fala governo. Não existe rei sem governo. São reis não formados segundo uma hereditariedade. O que é uma hereditariedade? Eu sou rei, meu filho é rei, meu neto é rei, meu bisneto é rei. Não. O rei que nós formamos, ele não vem de algo hereditário. Ele é algo conquistado. Na lei de Moisés, o filho primogênito, ele recebia o direito de 50% da herança de cara. A lei fazia desse jeito. Então nós vemos Jacó passando a perna em Esaú. Quantas vezes nós vemos nas nossas famílias irmão passando a perna em irmãos? Quantas vezes nós vemos na nossa família o pai priorizando um filho em detrimento de outro? Porque é algo hereditário. Com Deus é diferente. Samuel não ficou com a herança de Eucana, que era o seu pai. Samuel não fica com a herança do seu pai.
Samuel recebe uma outra herança. Samuel recebe como herança o sacerdócio de Eli, que não ficou com Finéias e com Ofni. Deus quebrou a hereditariedade daquela família. Vai entendendo, porque eu preciso da sua atenção. Senão você vai sair daqui falando mal de mim. Isso não me atrapalha, me ajuda. Porque Deus se levanta a meu favor. Mas eu prefiro que você receba a palavra e tenha entendimento daquilo que quem é você. Salomão, por hereditariedade, enfiou no nariz aquilo que ele recebeu de Davi. Uma herança hereditária foi perdida. A ponto de Deus falar: eu vou deixar uma tribo com você e nada para os seus filhos. Porque foi uma herança transmitida de Davi para o seu filho. Davi foi escolhido rei por Deus por um pai espiritual. Quem escolheu Davi rei foi Samuel. Ou a sua Bíblia está escrito diferente? Vai vendo que coisa louca. Davi não seria nem chamado. Davi estava fora da linha de sucessão. Que interessante. Como Deus faz. As escolhas de Deus não são hereditárias, ainda que elas façam parte. Mas Deus não escolhe de forma hereditária. Deus pode começar algo novo hoje na sua vida, a partir de você. Isso fica claro em Jesus. Antes, deixa eu falar de João Batista. Se fosse pela lei, João Batista seria da mesma ordem de Zacarias. Só que Deus passa 400 anos sem falar com aquela ordem religiosa. O culto que os judeus faziam não atendia o coração de Deus, não agradava a Deus, aquele rito, mas a injustiça sendo vivenciada. Acordo com outros povos, com outras nações, Deus fala: eu não aguento mais esse sistema, eu vou ficar quieto por 400 anos. E fecha um ciclo em Zacarias e abre um ciclo novo em João Batista. Algo completamente novo. Deus não voltaria a falar as mesmas coisas que sempre foi falado. João começa com uma nova revelação. Diga comigo: nova revelação. Nova revelação. João começa a dizer: o reino de Deus está próximo, o machado está colocado, a raiz. João Batista começa a falar: raça de víboras. João Batista começa a falar: arrependei-vos. Começa a trazer uma palavra que não era ouvida. Começa a trazer uma nova revelação da manifestação de Deus entre os homens. Daí o Pai faz algo diferente. O Pai do céu estabelece o Filho, Jesus, como rei. Não por hereditariedade. Jesus não foi hereditário. Jesus conquistou. Diga comigo: Jesus conquistou.
O fato dele não pecar foi uma decisão dele. Ele teve toda a liberdade para pecar. Ele teve toda a condição para pecar. Ele conquistou do Pai aquilo que o Pai queria dar a ele. Não veio simplesmente por transferência. Foi necessário ele passar pela cruz. Foi necessário ele passar por tudo que ele passou. Foi necessário passar pela humilhação. Foi necessário ele passar por confronto. Porque não é hereditário. Jesus não pecando, ele se torna rei dos reis. Isaías 42:8 que nós lemos agora, ele diz: a outra eu não darei a minha glória. A outra não darei a minha glória. Mas em Jesus ele deposita toda a sua glória. Abre comigo em João 17. Fique tranquilo que eu vou levar vocês a um finalmente com tudo isso. Pare com a inquietação, deixe ficar inquieto. E será que vai chegar em algum lugar? Nós vamos chegar. 22, Jesus falando: eu lhes darei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. O que quer dar essa glória? Vem aqui Kiko, vem aqui Alain, vem aqui Fernanda, vem aqui Zelinda, vem aqui Eduardo, vem aqui Suca. Quando ele fala que ele vai nos dar a glória, para que sejamos um, ele nivela a glória sobre todos nós. Nenhum de nós temos mais glória que um que o outro. Eu não tenho mais glória que a Açúcar, como a Açúcar não tem mais glória que a Zelinda, que não tem mais glória que o Kiko, e que não tem, porque ele quer que sejamos um na sua glória. Pode sentar. Ele manifesta a sua glória sobre todos nós. A glória dele está manifestada sobre toda a igreja. A igreja é a manifestação da glória. Se você está na igreja, você está na glória do Senhor. Isso quebra. Daí ele pergunta: quem é? Ele falou: para que nós sejamos um, para que o maior seja como o menor, para que a gente manifeste essa glória em unidade, já não num pensamento humano, já não num pensamento de lei, aonde você é o primogênito e 50% é seu, o restante divide. Jesus vem e quebra essa lei e derrama toda a glória sobre nós e nos nivela nisto, quando somos um nele. Isso desmonta um monte de coisa. Então quer dizer que a manifestação da glória de Deus depende do meu comportamento, da minha atitude, como eu ando, como eu deixo o pecado, como eu sou obediente. Levante a sua mão e diga comigo: a glória do Senhor pode se manifestar em plenitude na minha vida. Nós somos agente da glória de Deus sobre a face da terra como herança, como fruto, como resultado da paternidade de Cristo em nós. O que é ser um? Todos têm a mesma glória. Não tem hereditariedade, somos todos rei. Apocalipse 1,16. Ele nos fez reis e sacerdotes. Diga para o seu irmão: ele te fez rei e sacerdote. Diga forte: rei e sacerdote. Diga forte: rei e sacerdote.
Porque nós temos que parar de andar com o chapéu na mão. Está sobre nós, repousa sobre nós uma glória, o peso de Deus, a manifestação do Senhor. E isso não depende de quem foi meu pai. Não depende de quem foi meu avô. O meu neto é a 5ª geração de evangélicos na família. Porque o avô da minha esposa, que é o tataravô dele, foi o primeiro bispo metodista. E o seu avô, e a sua mãe, e eu como avô, apóstolo, e o seu pai apóstolo, avô pastor, avó pastora. Mas Deus não computa isso como hereditariedade. Ele vai ter que ter a sua experiência com o Senhor. O Senhor já tem reservado algo para a vida dele, em nome de Jesus. Aqui você vai entender a importância da paternidade. No natural, o pai procura transferir de forma hereditária. E de forma hereditária não cabe todo mundo. Diga comigo, de forma hereditária. Não cabe todo mundo. A porca só tem 8 tetinhas. Não dá para mamar 12 porquinhos ali. 14, um dá a cabeçada no outro. Um empurra o outro, um tira o outro do lugar. A herança, a paternidade natural é isto. Pode caber amor, pode caber educação, pode caber tantas coisas, mas não cabe tudo. Se até as grandes famílias milionárias brigam pela herança natural. Isso acontece também em ministérios. Eu já de forma hereditária, já está definido que o meu sucessor será alguém da minha linhagem direta. Como se eu pudesse transferir isso, a unção, a visão que está sobre mim, de forma natural. Eu posso transferir o que é rica, posso transferir os resultados, posso criar sistemas, mas nunca aquilo que vem da parte de Deus por Espírito. Pode ser que o meu sucessor seja o André. Olha o sorrisão que ele abriu. Bonito. Está de olho, né? Foi bom. Joguei a rede e trouxe o peixe. Quantas igrejas você vê transferindo o poder de um sacerdote para outro, apenas por direito natural, apenas por direito adquirido, sem respeitar a visão que Deus tem para um tempo. E a gente vê grandes impérios religiosos. Então, o mundo natural, a herança, a paternidade natural funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Transformar a igreja em algo natural e hereditário. Isso é governo do homem. A grande dificuldade nossa é que nós não conseguimos separar o que é governo de Deus e o que é governo do homem. A igreja é para o governo de Deus. A igreja não é para o governo do homem. A igreja tem que andar debaixo do governo de Deus. A igreja tem que andar em santidade. A igreja tem que estabelecer o propósito de Deus sobre a face da terra. E para isso Deus usa quem ouve a sua voz. Ah, mas os ministérios continuam crescendo.
Deus nunca corta de imediato. Deus rejeitou o reinado de Saul 14 anos. Por 14 anos Saul reinou somente na força do homem. Fez o que não devia. Quis cumprir o papel do sacerdote, foi atrás da feiticeira, não acabou com os agagitas. Deus não estava naquele negócio. Crescimento, dinheiro, tudo isso não significa a presença de Deus. E quero falar uma coisa para vocês que quero que vocês entendam bem. O compromisso com o Pai natural é honra. Vou repetir. Vocês podem fazer careta, bico, podem me ameaçar pegar na rua. O nosso compromisso com o Pai natural é honra. Por isso diz lá, honra pai e mãe. Honra pai e mãe. E não é honrar pai bom, não. É honrar o pai. Ah, mas você não conhece meu pai. Honra teu pai. A Bíblia não deixou brecha para você escolher quem você honra. O nosso compromisso com o pai natural é honra. O pai natural, você fica esperando ele morrer para pôr a mão na herança. O Maurílio ali está se acabando. No pai natural, a gente espera o pai morrer para se cumprir uma promessa. Para que haja uma transferência sobre a sua vida. Com o pai espiritual, é uma questão de pacto. Porque nós escolhemos. Pode? É isso mesmo. Com o pai espiritual é uma questão de pacto. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Entendeu? Com o pai espiritual cabe todo mundo. Não é? Com o pai espiritual cabe todo mundo. Com o pai espiritual tem ativação para todos. Todos. Embora alguns pareçam até o pré-sal. Está tão profundo o traço de Deus que a pessoa tem, que você tem que descer, quebrar tanta barreira para chegar na riqueza que essa pessoa traz no seu interior, fruto de uma vida. Pré-sal, gospel. O meu já andava aqui, se eu balançasse um pouco já chegava, né? Mas é verdade, porque todos nós temos um rei dentro de nós. Eu acho divertido isso. Como igreja, nós temos um pensamento, Deus nos deu uma visão, e que às vezes eu recebo pessoas aqui, e quem envia fala, nossa, eu vou enviar mesmo, porque eu quero me livrar desse abacaxi, tipo Alain. Mas chega aqui a graça de Deus. E é um som de paternidade. Vem e a gente vai ativando. E vai ativando. E vai levando ao seu destino profético. E vai fazendo manifestar o rei e o sacerdote que habita em você. Você percebe a diferença? Cabe todos no reino. A riqueza é ilimitada. É uma questão de pacto. Eu não preciso morrer para você ser ativado. Eu gostei dessa. Vou repetir. Eu não preciso morrer para você ser ativado para aquilo que Deus tem na sua vida.
eu posso ativar você. E eu transformo o meu ombro com uma plataforma de lançamento do meu filho, que tem uma unção diferente e que vai muito mais longe. E vejo isso vivo, e me alegrando com isso. Essa é a questão da paternidade que a igreja não entende, porque não se abre para a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Vou avançar mais ainda. Isso quer dizer que você precisa ser apostólico, não necessariamente apóstolo. A igreja é apostólica, os filhos são apostólicos, os filhos são enviados, os filhos são enviados, os filhos são ativados. Quantas pessoas foram ativadas nessa casa? Acho que eu não vou pedir para levantar a mão para não passar vergonha. Não, levante a sua mão, você que foi ativado nessa casa. Aí. Pessoas não sabiam para que foi chamado, qual é o seu destino profético, aquilo que Deus tem na sua vida. E Deus foi usando os 5 ministérios, foi usando e discipulando. E eu vou gerar mais uma confusão ainda. Faz comigo. A igreja tem mãe também. Porque tem assuntos que o pai não consegue tratar. E é necessário uma mãe. Nós não somos órfãos nem de pai nem de mãe. Então eu vejo a Lili escrevendo para Zelinda, mames. Né? E vejo outros escrevendo para outros discipuladores, para Leila. Porque nós vamos restaurando a família. O que a família natural nos roubou, Deus restitui na forma espiritual da sua igreja, de uma nova família. Hoje de manhã eu tive uma conversa com 2 filhos, e ativando ele para os negócios. Essa ativação, e esse outro engano que nós tivemos a vida inteira, nós transformamos a vida no púlpito. O meu alvo, o meu objetivo, o meu sonho é o púlpito. Não, eu ativo para os negócios, nós ativamos para os negócios. Nós ativamos para o governo. Nós ativamos para manifestar o Cristo ressuscitado aonde você está. Tem pessoas que por questão hereditária, nas igrejas estão parados esperando uma promessa. Não, você pode ser ativado hoje. Deus quer te levar a algum ponto novo hoje. Foi o que nós conversamos hoje de manhã. Porque vê neles o chamado de Deus, o propósito de Deus para os negócios. Não necessariamente eles vão ter que vir, senão não tem igreja para receber todo mundo que prega, que ministra. Nós somos ativadores da promessa na vida das pessoas, em outras palavras. E às vezes você recebe uma pessoa que fala, eu tenho uma promessa de Deus desse jeito. Você olha bem e fala, será que Deus não errou, não? Mas Deus não errou. Quando Deus prometeu, Ele sabia para quem Ele estava prometendo. E Ele colocava ministros para ativar a promessa. Ativar a pessoa, porque não vem por varinha mágica. Ninguém é... Quando você tem pacto, e a paternidade espiritual é uma paternidade de pacto, você tem lealdade, você tem fidelidade. Nós podemos ativar o rei em você, nós podemos ativar a promessa de Deus que está sobre sua vida. O sonho de Deus é isso, é que você seja ativado. Levante a sua mão porque eu quero liberar isso sobre a sua vida. O sonho de Deus é que você seja ativado.
Deus não quer receber ninguém lá perturbando Ele, falando: Senhor, o Senhor prometeu e não cumpriu, olha aqui a fatura. Não, Deus tem prazer, o sonho dEle, o prazer dEle é esse. Que nós sejamos ativados naquilo que Ele fez. Sobre nós esse manto. Para ativar você. Para me ativar. Não é hereditário. Eu vejo que pais às vezes fazem um esforço para fazer o filho na mesma profissão, o neto na mesma profissão, o bisneto. Olha, minha família já está há 120 anos nesse negócio. E infeliz. Porque Deus tinha uma direção completamente oposta para aquilo que Ele está vivendo. Mas para que você quer guardar, porque você quer proteger patrimônio, a gente acha que Deus depende disso. Eu sei que eu deixarei herança para os meus filhos naturais de forma material. E deixarei herança para os meus filhos espirituais, os que estão nessa igreja. Sei, e Deus falou que essa casa é uma fábrica de milionários, é uma fábrica de gente próspera. Deus nos chamou para tirar o espírito de miséria, arrancar das pessoas. E olha, nós vivemos isso. Quantas pessoas nós recebemos acabadas? Quantos ministros? Recebi uma vez um ministro, ele estava na tarja preta, estava completamente fora de circuito. E a nossa denominação falou: não, aqui não cabe. Aqui não cabe. Você vai sair. E daí o Senhor nessa reunião falou comigo. Falou: fica com ele. Fica com ele. Hoje ele está restaurado. E me dá trabalho ainda. Está restaurado. Tem a sua escola. Toca a sua vida. Porque Deus restaurou. Tem outro caso. Outra convenção, outro ministro. Vai embora. Uma reunião de ministério. Foi chamado ele e a esposa. E estava mais alguns ministros que faziam parte da direção, e foi falado para ele: olha, chamamos sua mulher, nós vamos falar, o seu marido não presta para nada. O seu marido não serve para nada. Eu: legal, senhor, nós estamos certos, né? Mas o senhor falou: fica com ele. Fica com ele. Ficou com a gente quase 3 anos. Está com a sua vida restaurada. É um ministro itinerante. Porque esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus. Nós temos que ver o rei que está em cada um. Nós temos que ativar. Nós temos que ativar a promessa de Deus na sua vida. Isso leva tempo, às vezes. E é isso que o Senhor quer nos produzir nesses dias. Nós não estamos preocupados com a sua história. Nós estamos preocupados com a sua sinceridade. Eu me lembro de um ministro também que eu tive a oportunidade de cuidar. Quando nós soubemos da ficha dele, ai meu Jesus, mais um. E daí começou a acusação sobre ele. E não eram mentiras, eram verdades.
E daí eu chamei ele e falei, vem aqui, cara. Conta toda a sua história para mim. Conta toda a sua história. Fala o que aconteceu na sua vida. Já estou grandinho, já tenho o ouvido preparado para ouvir. E ele veio, começou a falar. Daí as pessoas iam falar dele. Eu era bispo. Bispo, o senhor sabe que fulano, eu sei. Ele já falou comigo. Desmontava a pessoa. Já sabia, ele tinha falado tudo. Daí chegou um tempo, começaram a colocar ele contra mim. Falou, cara, vai embora da igreja. Você não tem chance, você não tem oportunidade. Ele era negro, você não vê que você é negro. O Hélio não gosta de negro, o Hélio não gosta de pobre. Eu não sei de tanta coisa que o pessoal arruma que eu não gosto. O que eu não gosto, na verdade, é de comida sem sal. Isso me faz mal. O que eu não gosto é passar um longo tempo sem comer um docinho. Mas não gostar de pessoas por qualquer outro tipo de coisa, não. Daí ele falou, eu conheço ele. Depois de um ano, eu tive a oportunidade de consagrar ele pastor. E entregar uma igreja na mão dele. E que é uma bênção até hoje. Então a paternidade é isso. A paternidade é pacto. Não é mando. Não é mando. Isaías 42, e eu gosto do profeta Isaías, ele manda a gente ser luz para os gentios. Isso quer dizer, nós temos que acolher todas as pessoas, temos que liberar a glória de Deus sobre a vida das pessoas, temos que incluir a todos. Paternidade não é uma ordem, é uma amizade. Não é uma ordem. Ninguém é filho nessa casa na mar. É filho se tiver o desejo de viver um pacto e de ser ativado em nome de Jesus e de buscar um novo caminho para a sua fé. Quantas pessoas paradas naquilo que Deus tem, esperando uma herança, esperando que algo é hereditário. Agora a Bíblia diz também que são como setas, como flecha na mão do arqueiro. Eu não posso pôr uma flecha torta no arco. Se eu pôr uma flecha torta no arco, ela vai parar em outro alvo. E quando sai daqui do alvo, aqui do arco dessa casa, ela tem que ser precisa. Então a flecha tem que estar ajustada. Tem que estar afiada. Tem que estar aprumada na direção daquilo que Deus tem. Agora a paternidade quebra privilégios do pai. Porque eu tenho que tratar todos como filho. Todos nós, quando eu falo eu, vocês entendem os 5 ministérios. Amém? E eu queria, Deus foi ministrando sobre isso, porque muitas vezes você não se sente filho. Muitas vezes você está nessa casa, não se sente filho. Muitas vezes você fala, eu tenho uma promessa de Deus e não acontece. Por que não acontece? Porque você não foi ativado. Então precisa do que? Ativação. Precisa sentar, precisa conversar. Amém? É isso que o Senhor tem para nós na ceia. Essa palavra. Não faça do seu filho o seu caminho. Não transforme no seu filho a obrigação de continuar a empresa que você começou. Isso pode ser um peso para ele. Amém? Deus quer começar algo novo sobre a sua vida hoje. Deus quer te abençoar para uma nova caminhada. Deus quer te ativar, Deus quer acender em você o ministério que está na sua mão. Vamos ficar em pé.